Imprinting. O que seria isso? Esse termo do inglês é extremamente utilizado no meio do treinamento canino no mundo inteiro e, como não poderia ser diferente, também no nosso país. E não é de agora, mas o que seria isso? O objetivo desse vídeo é desmistificar o sentido desse termo e trazer conhecimento sustentado para que você saiba realmente o seu significado. Quase a totalidade das vezes que eu tenho visto esse termo ser pronunciado é aplicado de forma inadequada. Vamos conhecer então o que realmente imprinting significa. Esse termo foi cunhado inicialmente em alemão pelo famoso pesquisador, fundador da Escola da Etologia Clássica e Prêmio Nobel de Medicina de 1973, o zoólogo austríaco Konrad Lorenz, que está nessa clássica foto. O experimento inicial e que tomou fama se deu da seguinte forma. Ele trabalhava com um tipo de ganso chamado ganso cendrado, que é uma espécie migratória e que foi uma espécie modelo experimental para o Konrad Lorenz e outros cientistas daquele tempo. Ele colocou uma fêmea para incubar alguns ovos, porém, para acompanhar o desenvolvimento embrionário desses ovos, ele retirou os ovos e colocou numa chocadeira ou incubadora artificial. Na medida em que os ovos passavam pelo processo de incubação, ele ia acompanhando seu desenvolvimento embrionário, até que no dia da sua eclosão, na medida em que cada gansinho ia nascendo, ele ia retornando com o gansinho para o ninho da mãe, que permanecia lá chocando, porém ela chocava ovos artificiais, né, para que ela permanecesse nesse estado de choco, e ele trocava um gansinho agora retirando um ovo artificial. A questão é que quem tem experiência com lidar com aves sabe muito bem que a eclosão, mesmo que a incubação se inicie ao mesmo tempo, a eclosão não se dá exatamente ao mesmo tempo. E aí, durante o dia, os gansinhos foram nascendo, nasce um, nasce outro, e na medida em que ia nascendo, no laboratório dele, ele pegava o gansinho e colocava lá com a mãe dele. Ao término do dia, foi entrando a noite se esfriando, foi esfriando, o pesquisador trabalhando no laboratório, até que o último gansinho nasceu e era muito tarde e lá fora era muito frio. Ele retirou o gansinho da incubadora, colocou numa estufa para que ele permanecesse aquecido e secasse a sua plumagem e continuou trabalhando no laboratório. No que ele trabalhava no laboratório, volta e meia ele passava na frente da estufa e mexia com o gansinho para saber se estava tudo normal com ele. Altas horas da noite, resolveu ir dormir. No outro dia de manhã, amanheceu aquela bela manhã, ele chegou na janela e viu aquela gansa feliz com seus gansinhos caminhando pelo jardim. Ele se lembrou então daquele último gansinho nascido, que por causa do frio ele não havia colocado junto com a mãe, correu para o laboratório, pegou o gansinho, colocou com a mãe e a mãe saiu com os irmãozinhos. Para sua surpresa, quando ele retornou, o gansinho veio atrás dele. Isso foi uma narrativa muito simples desse que seria o experimento inicial clássico do Konrad Lorenz. A questão é que, a partir daí, muitos desdobramentos desse experimento ocorreram, não só com gansos, mas com diversas outras espécies. Qual seria, então, o propósito evolutivo disso que ele denominou imprinting? Por que ele deu o nome de imprinting? Traduzindo para o português, talvez a palavra mais adequada seria estampagem,
ou mesmo impressão. O que ele foi percebendo à época é que ocorria um fenômeno. Esse fenômeno ele era espécie específico, ele tinha relação com cada espécie e cada espécie tinha o seu próprio período ou janela de ocorrência. O gansinho nascia como se fosse com uma informação falando na cabeça dele. Oi, quando você sair do ovo, fique atento para aquela que se mexe e emite sons à sua frente. Siga-a, grave-a, pois ela será a sua espécie para o resto de sua vida. Conrad Lorenz percebeu que isso era um fenômeno indelével e por isso ele atribuiu a esse fenômeno o nome de imprinting ou estampagem em português ou impressão. Para as aves, isso teria, segundo os pesquisadores, a finalidade de facilitar a determinação da própria espécie num período de tempo muito curto, de tal forma que, mesmo eventualmente sua mãe sendo predada, aquela ave, no caso um gansinho, já estaria apta a sobreviver, porque um gansinho, diferentemente do ser humano, já nasce pronto para a sobrevivência, naturalmente se ele estiver protegido, e mais à frente ele teria como procurar parceiros da mesma espécie para reprodução ou para convívio social. E exatamente por isso seria tão necessário um mecanismo prematuro de determinação espécie específica social tão prolongada na vida dos gansos e de demais espécies. Agora fica a primeira pergunta: será que os cães sofrem o processo ou o fenômeno do imprinting? Essa é uma dúvida que a ciência até o momento não respondeu claramente. E infelizmente, mesmo com essa falta de sustentação científica, foi-se extrapolada a terminologia do imprinting para o meio do treinamento canino. Então, com essa explicação, eu já desencorajo-os a utilizarem de maneira desavisada o termo imprinting quando nós estamos tratando dos nossos amigos de quatro patas. O que muito provavelmente acontece, e isso sim tem sustentação científica, é que os cães passam em sua tenra infância pelos chamados períodos críticos. Normalmente reconhece-se 4 principais períodos críticos. O primeiro deles, chamado período neonatal, que vai desde o primeiro dia, desde o nascimento até o 14º dia. Depois, o período transicional, que é o período que vai desde o 15º dia até o 21º dia. No período neonatal, a basicamente dormir e deslocar-se para a teta, onde as novas sinapses, terminações nervosas se desenvolverão. No segundo período, período transicional, o cãozinho começa a passar do deslocamento de rastejo para o deslocamento quadrupedal. Ao adentrar o novo período que vem aos 21 dias, chamado período social ou janela social, o indivíduo passa a perceber de uma maneira cada vez mais clara a existência dos seus pares. O período social ou janela social, que se inicia aos 21 dias, encerra-se de uma maneira não tão circunscrita. Talvez entre os 80, 90 ou até mais 100 dias. Ao término do período social, inicia-se o período juvenil, que terminará normalmente com o término da puberdade e início da atividade sexual. Isso para raças grandes se dá normalmente em torno dos 6 meses de idade. O que nós do treinamento canino normalmente inferimos, e é o que motiva-nos a trazer o termo imprinting para os cães, é a possibilidade de esse terceiro período ou janela social ter
similaridade ou analogia com o fenômeno do imprinting ocorrido, sobretudo nas aves. Então fica aí a primeira questão. Devemos ter muito cuidado ao utilizar o termo imprinting para cães. Uma outra questão é, mesmo se nós utilizarmos, nós devemos utilizar focados naquilo que é atinente às questões sociais. A janela social é o momento em que a mente canina estará aberta a reconhecer quais serão as espécies de convivência social futura do indivíduo. Porém, apesar de não ser muito adequado chamarmos a janela social canina de imprinting, além disso, o que se faz no meio do treinamento canino é denominar imprinting coisas que nada tem a ver nem com janela social e muito menos com o imprinting ocorrido nas aves. Nós vemos muito comumente treinadores falarem que quando estão trabalhando com o filhote, provocando, estimulando a mordida, estão imprintando a mordida ou imprintando a caça. Treinadores fazendo um treino de faro com o filhotinho e falando que estão fazendo um imprinting de faro. Treinadores fazendo uma condução, andando junto com o filhote, dando comida e falando que estão fazendo um imprinting de condução. Pessoal, pela madrugada, se é que eu posso usar esse termo, isso que se faz com filhotes não tem absolutamente nada a ver com janela social e muito menos com imprinting. O que se faz com filhotes nada mais é do que aprendizado puro e simples. Aprendizado de condução, aprendizado de mordida, desenvolvimento das predisposições relativas à mordida, principalmente na infância, a mordida motivada pelo comportamento predatório, etc, etc, etc. Ao término desse vídeo, ninguém mais tem a desculpa para utilizar o termo imprinting inadequadamente. Até a próxima!